Eric beijava Ana enquanto esfregava sua ferramenta rígida, ainda sobre as roupas em sua parte íntima. Ana arfava de prazer e se contorcia a cada movimento. Quando finalmente Eric despiu sua ferramenta, Ana se assustou. Era no mínimo 2 vezes maior que a de seu ex-namorado. Será que tudo aquilo caberia dentro de uma garota tão apertada? Ana Júlia nunca foi uma garota que chamava na atenção. Com seus 22 anos, 1,60 m de altura e um jeito tímido e recatado, sempre foi a menina que todos viam como a filha dos sonhos, obediente, estudiosa e focada em seus objetivos. Seus pais tinham orgulho de como ela se comportava, sempre mantendo a cabeça no lugar e evitando problemas, até o dia em que ela conheceu Eric. Era uma noite comum de sexta-feira, e Ana Júlia havia sido convencida por algumas colegas de turma a ir a uma festa da faculdade. Elas disseram que ela precisava se divertir mais, que não podia passar a vida toda dentro dos livros. A princípio, ela hesitou, mas acabou cedendo, achando que uma noite fora de sua zona de conforto não faria mal. Quando chegou à festa, sentiu-se imediatamente deslocada. A música alta, as luzes piscando e o cheiro de bebida no ar a deixaram desconfortável. Não era o tipo de ambiente em que se sentia à vontade, mas decidiu tentar se soltar um pouco. Pegou uma bebida e foi para o canto do salão, observando as pessoas ao redor enquanto tentava encontrar alguma coisa interessante. Foi então que o viu pela primeira vez. Eric estava encostado na parede, uma expressão despreocupada no rosto e uma cerveja na mão. Alto, de pele morena, cheio de tatuagens e cabelo curto, tinha uma aura de confiança que era difícil de ignorar. Seus olhos escuros a capturaram por um momento, e ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele parecia perigoso, mas de uma forma estranhamente atraente. Ana Júlia desviou o olhar rapidamente, tentando não demonstrar interesse, mas sentiu que ele continuava a observá-la. Por que ele estaria interessado nela? Ela não era como as outras garotas da festa, que dançavam e riam com facilidade. Ainda assim, quando menos percebeu, Eric se aproximou. "Nunca te vi por aqui antes", disse ele, sua voz grave e suave ao mesmo tempo. Ela tentou sorrir, embora estivesse nervosa. "Eu não costumo vir a festas." Deu para perceber, tá toda deslocada. Ele sorriu e ela viu que ele tinha um jeito descontraído, mas havia algo nos olhos dele que a deixava intrigada. "Você parece diferente. Na verdade, é isso que me chamou a atenção." Ana Júlia ficou surpresa. Por que um cara como Eric, que claramente estava acostumado a estar no centro das atenções, se interessaria por alguém como ela? Mas havia algo na maneira como ele a olhava, como se ele visse além de sua timidez e enxergasse algo mais profundo. Eles conversaram por um tempo, e ela foi percebendo que, apesar de sua aparência de durão, Eric era atencioso e tinha um charme que a fazia esquecer de sua timidez. As horas passaram voando, e quando ela deu por si, estava rindo e se sentindo mais à vontade do que jamais havia estado em uma festa. No final da noite, quando as luzes começaram a diminuir e as pessoas a se dispersarem, Eric a convidou para dar uma volta. "Vamos sair daqui, tenho um lugar mais tranquilo em mente." Ela hesitou por um segundo, mas a curiosidade e a atração que sentia por ele a fizeram aceitar. Júlia avisou seus amigos que daria uma saidinha, e eles a olharam com um olhar malicioso que a fez corar. Eric a conduziu para fora da festa. Eles caminharam por um tempo, conversando sobre coisas banais, até que ele a levou para um lugar mais isolado, um parque quase deserto. A noite estava fria, mas ela não se importava.
estava imersa no momento. Eles sentaram-se em um banco e Eric se aproximou mais. Seus olhares se encontraram e Ana Júlia sentiu o coração acelerar. Antes que ela pudesse reagir, ele a beijou. Foi um beijo intenso, cheio de desejo, e ela se entregou, esquecendo-se de tudo ao seu redor. A partir daquele momento, algo mudou dentro dela. Sentia-se atraída por Eric de uma forma que nunca havia sentido por ninguém antes. Ele era misterioso, diferente de qualquer pessoa que ela conhecia, e isso a fascinava. Eles começaram a se encontrar com mais frequência, e logo, o que começou como uma atração se transformou em um relacionamento intenso e apaixonado. Eric era tudo o que Ana Júlia nunca pensou que queria. Ele era rebelde, não seguia regras, e isso a intrigava. Ela se viu envolvida em um mundo que antes era completamente alheio a ela, e o perigo que ele representava só aumentava sua atração. Depois de deixarem a festa, ele a convidou para passar a noite em seu barraco, como ele próprio chamava, na favela onde vivia. Ela hesitou, mas o desejo de estar com ele era mais forte. A atração que sentia por Eric a cegava para os perigos que ele representava. Quando chegaram ao pequeno barraco, Ana Júlia sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O lugar era simples, quase precário, mas havia uma sensação de segurança, como se ali, ao lado de Eric, nada pudesse atingi-la. Ele a levou para o único quarto do local, que era pequeno e mal iluminado, com uma cama desarrumada no centro. Sem dizer uma palavra, Eric a puxou para perto e a beijou com uma intensidade que ela nunca havia experimentado antes. Ana Júlia sentiu o corpo inteiro estremecer de desejo. Aquele homem, tão diferente de tudo o que ela conhecia, fazia com que cada fibra do seu ser queimasse de vontade. Eles se despiram rapidamente, como se ambos estivessem desesperados por se entregarem um ao outro. Eric a deitou na cama com firmeza, suas mãos explorando cada centímetro da pele dela, enquanto seus lábios a faziam arder de prazer. Ana Júlia nunca havia sentido nada parecido antes. Cada toque, cada beijo parecia incendiar algo dentro dela, fazendo-a perder completamente o controle. Eric beijava Ana enquanto esfregava sua ferramenta rígida, ainda sobre as roupas em sua parte íntima. Ana arfava de prazer e se contorcia a cada movimento. Quando finalmente Eric despiu sua ferramenta, Ana se assustou. Era no mínimo 2 vezes maior que a de seu ex-namorado. Será que tudo aquilo caberia dentro de uma garota tão apertada? Apesar de seu enorme tamanho, Eric era carinhoso e encaixou o membro suavemente na entrada de Ana, que a esse ponto já estava completamente úmida e apenas queria senti-lo. Aquela noite foi de pura paixão. Eric se movia com uma confiança e um desejo avassaladores, e Ana Júlia se entregou completamente, permitindo-se sentir prazer como nunca havia sentido antes. O jeito como ele a tocava, o modo como ele conhecia cada parte de seu corpo, era ao mesmo tempo bruto e incrivelmente excitante. Por horas, eles se entregaram um ao outro, o pequeno barraco ecoando com os sons da paixão intensa que compartilhavam. Ana Júlia se sentia completamente consumida pelo desejo, e cada momento parecia mais intenso do que o anterior. O mundo fora daquele quarto parecia ter desaparecido. Tudo o que importava era Eric, seu toque e o prazer avassalador que ele lhe proporcionava. Quando finalmente pararam, ambos ofegantes, cobertos de suor, Ana Júlia sentiu-se exausta, mas ao mesmo tempo completamente satisfeita. Estava deitada ao lado dele, sentindo o corpo ainda formigar, quando Eric se levantou da cama, vestindo-se rapidamente.
Eu preciso resolver umas paradas, ele disse, a voz grave e baixa. Volto logo. Você pode ficar aqui, descansar. Ela concordou, ainda imersa nos resquícios do prazer que havia experimentado. Observou enquanto ele saía, deixando-a sozinha no quarto pequeno e abafado. Por um tempo, ela ficou deitada ali, tentando recobrar os sentidos, mas o sono logo a dominou e ela adormeceu profundamente. Horas depois, Ana Júlia despertou, sentindo-se ligeiramente desorientada. O quarto estava silencioso e Eric ainda não havia voltado. Ela se levantou da cama, vestindo a roupa que estava jogada no chão, e olhou ao redor, tentando se situar. A curiosidade que havia sentido antes de adormecer retornou, e ela começou a explorar o pequeno barraco. Seus olhos logo foram atraídos por uma caixa debaixo da cama. Era uma caixa comum, de madeira, mas algo a instigava a abri-la. A hesitação a tomou por um instante, mas a curiosidade era mais forte. Ajoelhando-se, puxou a caixa para fora e, com as mãos ligeiramente trêmulas, levantou a tampa. Dentro, viu várias notas de dinheiro empilhadas de maneira desorganizada e, ao lado delas, uma arma de fogo. Ana Júlia sentiu um frio na espinha, o estômago se revirando ao perceber o que aquilo significava. O choque a atingiu em cheio enquanto encarava a arma, os pensamentos se atropelando em sua mente. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Sussurrou para si mesma, quase sem acreditar no que estava vendo. O dinheiro e as armas eram evidências claras do tipo de vida que Eric levava, um mundo de criminalidade do qual ela nunca imaginou fazer parte. De repente, toda a excitação que sentia, todo o prazer e a intensidade da noite anterior se transformaram em medo e pavor. A mente de Ana Júlia começou a correr enquanto ela pensava em como sair dali. Sabia que precisava ir embora, se afastar de Eric antes que fosse tarde demais. O coração batia acelerado e o medo de que ele pudesse voltar a qualquer momento a fazia se mover rapidamente. Mas, enquanto corria para a porta, percebeu que já estava mais envolvida do que imaginava. O caminho de volta seria muito mais complicado do que simplesmente sair daquele barraco. Ana Júlia já estava prestes a sair do barraco quando ouviu a porta ranger, e o coração dela parou por um instante. Eric estava ali, parado na entrada, com um olhar sério que a fez congelar no lugar. A adrenalina disparou em suas veias e ela sentiu que a situação poderia desandar rapidamente. Você não deveria estar mexendo nessas coisas, ele disse, a voz grave e firme, mas não havia raiva em seu tom, apenas uma constatação. Ela deu um passo para trás, tentando encontrar as palavras certas, mas tudo o que conseguiu foi um tremor em sua voz. Eu não fiz por mal. Eric fechou a porta atrás de si e caminhou lentamente em direção a ela. O olhar dele não era de ameaça, mas havia algo intenso em seus olhos que a deixou sem saber o que esperar. Quando ele finalmente parou em frente a ela, Ana Júlia viu que havia mais em seu olhar do que simples reprovação. Havia dor. Eu não sou um cara perfeito, Ana, ele começou, sua voz carregada de um peso que ela ainda não havia percebido antes. Eu faço o que faço porque não tive outra escolha. Ela franziu o senho tentando compreender. Como assim? Não teve outra escolha. Você poderia fazer qualquer outra coisa. Ele balançou a cabeça lentamente. Não é tão simples. Fui criado sozinho. Sou órfão. Cresci nas ruas, sem ninguém para me apoiar, sem uma família que se importasse comigo. Desde cedo,
A única forma que encontrei para sobreviver foi essa vida. Eric suspirou, passando a mão pelos cabelos, visivelmente tentando encontrar as palavras certas. Eu não estou te dizendo isso para justificar minhas escolhas, mas para que você entenda que eu não tive muitas opções. Fiz o que precisava fazer para me manter vivo. E sim, é perigoso, sujo, mas é a vida que eu conheço. Ana Júlia sentiu um misto de compaixão e medo. As palavras dele a atingiram, mas ao mesmo tempo ela não podia ignorar o que havia visto debaixo da cama. Mas você nunca me contou nada disso. Eu me sinto enganada, Eric. Eu sei, ele respondeu, seus olhos fixos nos dela. E essa é a última coisa que eu queria, Ana. Quando te conheci, algo em mim mudou. Eu não queria te envolver nesse mundo, mas agora que você sabe, eu preciso que você entenda que eu nunca faria nada para te machucar. Nunca. Ela queria acreditar nele, queria confiar nas palavras que ele dizia com tanta sinceridade. Mas a realidade era assustadora. Eric era parte de um mundo que ela jamais imaginou fazer parte. Um mundo perigoso e cheio de incertezas. Ana Júlia estava dividida entre o que sentia por ele e o que sabia ser certo. E o que eu faço agora, Eric? Como posso continuar isso sabendo quem você realmente é? Sua voz saiu em um sussurro, cheia de dúvidas. Eric a segurou pelos ombros, olhando profundamente em seus olhos. Você precisa confiar em mim. Eu sei que é pedir muito, mas se você me der uma chance, eu prometo que vou fazer de tudo para te proteger desse mundo. Eu não quero te perder, Ana, mas a decisão é sua. A intensidade do momento fez com que Ana Júlia sentisse um turbilhão de emoções dentro de si. Ela sabia que não deveria ficar, que a escolha mais segura seria sair e nunca mais olhar para trás. Mas, ao mesmo tempo, algo a impedia de fazer isso. Algo nos olhos de Eric, a história dele, o desejo dele de mudar, a fez hesitar. Ana Júlia respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. O que ela sentia por Eric era real, e aquilo que ele estava lhe pedindo era mais do que apenas confiança. Era uma entrega total a uma vida completamente diferente. Uma vida cheia de riscos, mas também cheia de uma paixão que ela nunca havia experimentado antes. Eu não sei como isso vai funcionar, Eric. Ela finalmente disse, sua voz tremendo um pouco mais firme. Mas eu vou tentar. Vou confiar em você. Eric soltou um suspiro de alívio e, sem dizer mais nada, a puxou para um abraço apertado. Ana Júlia se sentiu segura ali, envolvida por ele, e apesar de todas as dúvidas que ainda tinha, sentiu que estava tomando a decisão certa para aquele momento. Talvez fosse loucura, talvez estivesse se entregando a algo que não deveria, mas naquele instante, ao lado de Eric, ela decidiu que queria tentar, mesmo sem saber onde aquilo tudo iria dar. Ana Júlia sabia que estava embarcando em uma jornada cheia de incertezas. Eric representava tudo o que ela havia evitado durante toda a sua vida: perigo, ilegalidade, uma vida fora das normas que sempre seguiu, mas também representava paixão, intensidade e uma conexão que ela nunca havia sentido antes. Naquela noite, ao lado de Eric, ela decidiu que queria arriscar. Talvez fosse loucura, mas a vida segura e previsível que ela levava até então não parecia mais suficiente. Havia algo em Eric, algo na história dele, que despertava nela um desejo profundo de se entregar, de explorar uma parte de si mesma que sempre ficou escondida. As semanas seguintes foram um turbilhão. Cada encontro com Eric era uma mistura de prazer e tensão, de descoberta e de medo do desconhecido. Eles se viam com frequência,
sempre em locais afastados, longe dos olhos curiosos dos outros. Ana Júlia começou a entender melhor o mundo em que Eric vivia, um mundo que, embora perigoso, também tinha suas próprias regras e códigos de honra. Ela viu em Eric não apenas o traficante que todos temiam, mas o homem que ele se tornava ao lado dela, alguém capaz de afeto, de cuidado, alguém que a olhava como se ela fosse a única pessoa que importava. E ela se deixou envolver, mais e mais, até que era difícil saber onde terminava o medo e começava o desejo. Mas, por mais que tentasse ignorar, a realidade sempre estava ali, à espreita, lembrando-a dos riscos. Cada vez que Eric saía para resolver umas paradas, ela ficava com o coração na mão, temendo que ele não voltasse. As coisas pareciam caminhar para um ponto de ruptura, como se uma tempestade estivesse prestes a explodir sobre eles. E então, numa noite qualquer, Eric voltou ao barraco mais tarde do que o habitual. Havia um cansaço em seus olhos e um silêncio pesado entre eles. Ele se sentou ao lado dela na cama, mas não a tocou de imediato. Ana Júlia sentiu o peso do momento, como se algo estivesse prestes a mudar. "Eu não posso mais te colocar em risco, Ana", ele disse finalmente, a voz baixa e cheia de dor. "Eu te amo, mas esse mundo vai acabar nos destruindo." Ela sentiu as lágrimas começarem a se formar, mas não disse nada. Sabia que ele estava certo, mas a ideia de deixá-lo, de perder tudo aquilo que haviam construído juntos, a dilacerava por dentro. "Eu sei", ela respondeu, a voz quase um sussurro. "Mas o que a gente faz agora?" Eric a puxou para perto e ela se aninhou em seus braços, sentindo o calor do corpo dele, tentando gravar aquela sensação em sua memória. "Eu não sei", ele admitiu, "mas vou fazer o que for preciso para te manter segura." Aquelas palavras pairaram entre eles, trazendo um silêncio doloroso. Estava claro que, independente do que escolhesse, a vida de ambos mudaria para sempre. Nos dias que se seguiram, eles continuaram se vendo, mas o peso da incerteza estava sempre presente. Cada encontro poderia ser o último, e cada despedida trazia um novo vazio. Eric estava cada vez mais envolvido em seus negócios, e Ana Júlia percebeu que a vida que ele levava não era sustentável, não para eles dois juntos. Até que, uma noite, Eric não apareceu. Ana Júlia esperou por horas, o coração apertado, a mente criando todos os cenários possíveis. Mas ele não voltou. No dia seguinte, ao amanhecer, ela decidiu que precisava ir embora. Pegou suas coisas e saiu do barraco, sem olhar para trás. Os dias seguintes foram os mais difíceis de sua vida. Ela tentou voltar à rotina, mas tudo parecia desbotado, sem cor, sem vida. Não sabia se Eric estava bem, se havia sido preso ou se simplesmente havia desaparecido para protegê-la. Não havia como saber, e essa incerteza era o que a consumia por dentro. Meses se passaram, e Ana Júlia nunca mais soube de Eric. A vida seguiu, mas o vazio que ele deixou permaneceu, uma lembrança constante do que poderiam ter sido. Ela se formou na faculdade, voltou para a casa dos pais, tentando reconstruir a vida que tinha antes de conhecê-lo. Mas uma parte dela, aquela que ele havia despertado, nunca mais foi a mesma. A história de Ana Júlia e Eric não teve um final definido, nem feliz, nem trágico. Foi uma história marcada por escolhas difíceis, por um amor que não pôde florescer por completo, mas que deixou marcas profundas em ambos. Eles seguiram caminhos diferentes, mas a memória daquele romance intenso
daquele perigo constante, nunca foi apagada. E assim, a vida continuou, com seus altos e baixos, com suas incertezas. E em algum lugar, talvez, Eric ainda estivesse vivo, lembrando-se de um amor que, por um breve momento, parecia ser capaz de superar todas as barreiras.